O pessoal bem de look novo aqui. Não vou estar explicando isso agora também. Eu vou explicando profundamente. Vou fazer um vídeo posteriormente, daqui a alguns dias também. Vou estar participando de um curso de formação. Aí tem que, né, tirar tudo. Fazer o que, né? Infelizmente, tirei minha barba aí e ainda tive que cortar o cabelo. Que horror. Mas vamos ao que importa. Eu vou estar fazendo um vídeo bem legal depois pra vocês sobre isso. Mas olha só. Sobre o concurso aí, saíram vários concursos hoje, no dia 28/3, que se vocês estão acompanhando, se vocês virem esse vídeo no dia 28, vocês vão estar sabendo o que está acontecendo. Aí saiu Conab, saiu alguma coisa lá no RJ, saiu Paraná, eu não sei se foi BM Paraná, ou não, CBM Paraná, saiu alguma coisa do Paraná ali. E saiu, cara, IGPRS pra papilo. Mas vamos lá, o que interessa aqui. É uma análise não tão óbvia, porque, cara, tem muito vídeo já. Eu mesmo aqui pesquisei agora, papiloscopista GPRS. Já tem vídeo do Grande Estratégia, do não sei quem mais aqui, do Smartpol. Então, tipo, não vou chover no molhado aqui. Então, esse vídeo aqui é uma análise não tão óbvia do concurso, do GP. Cara, antes de eu falar na questão mais importante, eu quero só fazer uma adendo aqui sobre o conteúdo. Conteúdo tá bom, tá similar. Desculpa. Tá similar ao concurso de 2008, só que tiveram algumas alterações também. Mudou o número de questões, mas isso, tipo, obviamente sempre muda, né? Imagina, 2008, quase 20 anos aí do último concurso, né? Mas, cara, a matéria se manteve bem similar. Em 2008, a papiloscopista tinha a matéria de papiloscopia. Aqui não se encontra. Eu olhei aqui, realmente não se encontra. A gente tem sim criminalística, com várias áreas importantes aqui, e da criminalística até algumas que eu acredito que não sejam tão usuais, tá, em concurso, tipo o protocolo de DVI, que é a questão de desates em massa. Não é uma coisa que se vê sempre, né, em relação a conteúdo programático de concurso. Aí, tipo, a parte ali também que é um pouquinho mais diferente é, tipo, a finalidade. Isso aqui eu achei bem diferente, ó. A finalidade da criminalística foge um pouco, sabe? Porque olha só, a finalidade da criminalística: constatação do fato, verificação dos meios e dos modos, se possível, autoria. Tipo, normalmente tem até aquele, não é triângulo, é pentágono, octângulo do não sei o que lá, que fala sobre os porquês, essas razões da criminalística, né? Isso aqui não é tão usual, sabe, esse conteúdo aqui, mas não vamos se prender muito aqui, né? A possível indicação da autoria, eu nunca tinha visto isso, primeira vez. Mas de resto, assim, a criminalística padrão, tivendo uma olhada aí, né? Cara, não veio medicina legal. Medicina legal é uma matéria bem usual aí dos concursos de papiloscopia, como física, química e biologia, apesar de que as pessoas não acharem, é uma matéria bem usual, tá? Grande parte dos concursos de papiloscopista no Brasil não caem todos, tá? Mas grande parte vão pegar o maior de todos, PF, física, química e biologia. Então, se você quer ser papiloscopista, felizmente ou infelizmente, né, tem que saber essas 3 matérias aí. Então vamos lá. Não caiu medicina legal. Isso aí eu achei um pouco ruim, na realidade, mas compreende-se também. O papiloscopista, até existe uma argumentação plausível de não necessidade dele de saber medicina legal, né, ser um parâmetro aí. Porém, eu acho que deve saber, né, deveria saber, deveria ser um parâmetro. Mas, por exemplo, é aceitável ele não precisar saber sobre traumatologia forense,
sobre sexologia, tanatologia e tantas outras forenses aí. Sabe? Sabe por que existe essa explicação? Tipo, se você olha nas atribuições do papiloscopista, a gente tem 10 atribuições elencadas lá. Cara, eu não vou citar todas, obviamente, mas vamos pensar. O papiloscopista ele vai trabalhar desde ali dados da identificação civil até necropapiloscopia. Só que, tipo, ele não tem a necessidade, por exemplo, de saber que o projétil ali causou uma lesão pérfuro-contusa e etc. Ali tem uma mina de Hoffman, então foi um tiro aqui, encostado, sabe? Tipo, uma região ali, sabe? Tipo, ele não tem necessidade de saber isso. Então, beleza. Ele vai trabalhar com poroscopia, datiloscopia, quiroscopia, enfim, tantas outras, podoscopia, tantas outras aí, tá bem? Então, tipo, não tem necessidade. Por isso que eu achei, aceitável que não tenha medicina legal, mas não, inaceitável que não tenha papiloscopia. Mas tudo bem. Química, física e biologia, não tem porque eu me prender muito aqui, tá bem? Só fazendo um adendo aqui. Física, muito similar ao último edital de 2008, se você já tinha visto. Química, veio bastante coisa, e biologia veio mais ainda. A de menor importância, assim, se eu fosse dizer para vocês, é a minha área, é a física. É que tem a menor gordurinha em termos de conteúdo, mas tão poucos eu aconselho você a não estudar, porque é bastante coisa ali, sabe? Tipo, oscilações, eletricidade, magnetismo, parte de óptica, então, tipo, não é trivial. Tem que estudar. Biologia tá grandíssima, então... Inclusive eu já comecei a dar uma focada hoje em biologia, porque é muita coisa. Informática tá gigante, mas, cara, língua estrangeira, né? Língua inglesa, imensa. Vai ter que dar um foco bem legal aqui também. Mas vamos à análise agora não óbvia, né? Que é isso que eu tô falando pra vocês. Me enrolei aqui um pouco, falando do conteúdo, mas eu acho que foi importante. Sabe por quê? Porque você precisa saber sobre a lógica do concurso de papiloscopista do GPRS. Mas vamos ao que interessa. Pela lei 14.519, se você entrar nela, a lei 14.519 do Rio Grande do Sul, você consegue ver várias informações ali sobre a estrutura do IGP. E vamos lá. A gente vai ter, pessoal, 28 vagas, tá bem? Então, 28 vagas para concorrência e 4 PCD, 6 negros, uma vaga para pessoa trans e uma vaga para pessoas indígenas, né? Então é 28, mais 4, 32, mais 6 é 38, mais 1. 40 vagas, essas 40 vagas prometidas, tá bem? O que acontece? Quando você entra você passa, enfim, toma posse, finalmente entra no exercício, você entra onde, tá? Não sei se você já ouviu falar da estrutura, na questão de estrutura de cargos, sobre o plano de carreira, sabe? E o que acontece? Vou dar um exemplo primeiro para perito. Estou com a lei aqui aberta para falar para vocês. Perito criminal. Você entra na primeira classe, tá bem? Primeira classe. E daí, com o tempo, depois do período do estágio probatório, você vai crescendo, você vai subindo, e com isso você tem incrementos salariais, tá bem? Aí, na lei, você consegue encontrar um número de vagas, tá bem? Isso não mudou, tá? Isso está em lei. Para que se tenha mais vagas, tem que alterar a lei, tá bem? Vou dar um exemplo, período criminal. Primeira classe, 180 vagas, ou seja, primeira classe ali a gente fala, então, talvez, óbvio, aqui não estamos falando quantas estão preenchidas, mas vamos dizer que não tem nenhuma preenchida, poderia chamar 180 pessoas, tá entendendo? E, direto no próximo concurso aí. Mas não é isso que é o importante aqui. O importante é papiloscopia, né? É isso que a gente está falando. A gente tem primeira, segunda, terceira e classe especial, totalizando 320 vagas. O que acontece? O último concurso foi em 2008.
E eu tava vendo com pessoas que trabalham lá, que, cara, muita gente se aposentou, isso é óbvio, muita gente se aposentou. Então a gente tem a primeira classe e a segunda classe basicamente vazias. Então, o que acontece? A gente tem 85 vagas na primeira classe, que é onde você, eu, vamos entrar, né? Vocês vão fazer o concurso aí. E 80 na segunda. Agora, até uma dúvida que eu não vou estar sabendo informar para vocês é se eles podem realocar isso. Por exemplo, porque você não vai entrar na segunda classe, obviamente, quando você passar no concurso, até porque a segunda classe ganha mais. Mas eu não sei informar aqui agora para vocês, é uma falha no meu conhecimento. Vou estar estudando esse edital agora para a prova, então logo saberei, no próximo vídeo saberei explicar para vocês. Mas se vocês souberem explicar aí para mim, já deixa aí nos comentários também, que dessas 80 vagas da segunda classe, se é possível ou não, tipo, realocar elas para a primeira classe. Se não for, a gente estamos falando em 85 vagas, se for possível, a gente está falando de 165, porque é sabido que a primeira e a segunda classe estão praticamente vazias. 165 eu joguei pra cima, né, pessoal? A gente sabe que tem algumas que estão preenchidas ali, mas pouquíssimas, sabe? Basicamente, ninguém entrou nos últimos anos. E para que você esteja na primeira e segunda classe, você tem que ter entrado nos últimos anos ou ter feito muita merda para não subir de classe, tá bem? Mas essa é uma análise bem interessante aí, pessoal. Por que isso é tão importante, né? Porque a gente fala, vamos falar em ampla concorrência também, 28 vagas, e vão classificar vezes 5, né? Alguma coisa assim. Então, deixa eu arredondar aqui também, deixa eu jogar para 150 ali. Cara, 150 e 140, cara, pensa nesse número de pessoas, é isso que vai ser convocado pro psicológico, tá bem? Cara, eles vão ir classificando as pessoas e vão dizer que 100 pessoas se classificam, porque as pessoas vão caindo e tal sempre, tem várias fases. Vou botar um número plausível aqui, 100 pessoas se classificaram. O concurso finalizou, a gente teve 100 classificados. Cara, existe uma expectativa de você ser nomeado, tá bem? Mesmo você ficando lá em 70º lugar. Porque o concurso vai ter 2 anos, e esses 2 anos, sinceramente, vão ser prorrogados por mais 2. Então vai ter 4 anos, né? Não tem por que eles não prorrogarem também, é muito provável. Então você tem chance de ser chamado nesse período também. Então o jogo aqui é estudar para ficar entre os 28, ali, ou se você tem cotas, dentro das suas cotas. E se não der, é você ficar classificado, porque realmente tem muita vaga sobrando. Isso não sou eu falando, isso é um perito que trabalha lá, tá bem? Então era-se isso. Desculpa, análise não óbvia. Era-se isso. Só um pequeno porém aqui. O pequeno porém é que a prova vai ser em Porto Alegre. Você vai ter que ir para Porto Alegre, que vai ter redação. A redação vai valer 20 pontos, que todas as questões têm o mesmo peso, também, tudo peso 1, só que tem questões que tem 16, tem matérias que tem 16 questões, tá bem? Tipo, criminalística é que tem mais questões, 16 questões. Física, química e biologia, todas as 3 têm 10 questões cada uma, 30 questões só nessas 3 matérias. Então, não tem TAF já para você que não... enfim, é um fator importante para muita gente. Para você que não está se preparando para o TAF e tal, fique feliz, não tem TAF. Mas tem avaliação psicológica, tem toxicológico, tem todo aquele padrão de sempre, que é comum dos cargos de carreira policial. Tem a investigação da sua vida pregressa e tal, padrão, famoso questionário de investigação social, né? Mas, cara, aqui, no mais, é isso. Não tem porque eu ficar estendendo o vídeo, eu acho que o intuito desse vídeo era mais mesmo, tipo,
fazer uma análise não tão óbvia, porque você vai encontrar vídeos mais completos que o meu, né? No canal do Estratégia, ali do canal do, enfim, do que concurso, nem sei se tem do Gran Concurso, do Smart Poll, ali do Perito, por exemplo, tem um canal muito bom que eu aconselho, Perito Morales, muito bom. Se você quiser saber mais sobre o concurso do GP, acessa o YouTube dele aí, ele fala bastante. E ele fez um vídeo hoje, né? Muito bom, muito bom. Então eu aconselho você dar uma olhada lá, tá bem? Mas é isso. Aqui é o Bizu, ó. 140 pessoas vão ser convocadas para avaliação psicológica, 20 com deficiência, 30 negros, 5 trans e 5 indígenas. Isso aí. Aí tem toda a estrutura da redação aqui, que não é interessante falar agora. E aqui o número de questões, cara, só o Bizu, então, para finalizar. 14 questões de português. Aqui, ó, português na veia. Legislação aplicada é um monte de lei, vem desde a lei lá da estrutura do IGP, a lei do Estado, a direito administrativo e direito constitucional. Então, muita coisa aqui, 5 questões só. Estuda, mas estuda não dá tanta prioridade. Língua inglesa com aquele conteúdo imenso, só 5 questões. Ou seja, estuda, mas não dá tanta prioridade. Informática, 5 questões. Criminalística. Conteúdo que você tem que dar prioridade, só que não dê muito. Por quê? Se você não sabe nada, tá? Se você não sabe nada de criminalística, dê prioridade. Mas se você já vem estudando para concurso público, cara, criminalística é uma matéria fácil. Sinto lhe dizer. Você pode ir aumentando a complexidade, pegando ali questões da FGV, etc. Mas você vai ver, chega um ponto que ela é uma matéria fácil. Então, tipo, se você tem 16 questões, vai ser a matéria que eu vou mais estudar, você vai adorar estudar ela, porque ela é legal e ela é fácil, então você vai adorar. Então tenha cuidado com a criminalística. Você precisa acertar ali a maior parte das questões, se possível as 16. Mas você também precisa acertar o resto da prova. E como ela é uma matéria gostosa de estudar, tenha cuidado com ela. Química, Física e Biologia, cada uma com 10 questões, como eu já falei. Isso totaliza 80 pontos, mais 20 da redação. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa é a análise não tão óbvia do concurso do IGP-RS.